Meus irmãos, graça e paz. Graças a Deus por essa noite, na presença do Senhor, nosso Deus, e a graça dele continue se renovando em nossas vidas, para a glória do seu próprio nome. Eu vou pedir que os irmãos, mesmo sentados, abram a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 ao 30, dando continuidade à nossa série expositiva, onde Deus tem ministrado o meu coração para esse primeiro momento, estar expondo a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30. Vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Os irmãos acharam? Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que é para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Senhor, mais uma vez nós queremos orar a Ti e pedir que o Senhor, em concordância com a oração do Teu servo, use esse texto para a edificação do Teu povo. Rogamos ao Senhor que nos ilumine, bem como ilumine cada mente aqui presente, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Contamos com o auxílio do Espírito Santo para a compreensão do texto. Ó Deus, desde já pedimos que o Senhor aplique essa passagem, essa porção da Tua palavra em cada coração, para a Tua própria glória. Oramos na pessoa grata e eterna de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês têm acompanhado as primeiras exposições, o tema geral da carta de Paulo aos Filipenses é alegria. O tema geral recorre dentro dessa perspectiva, aonde o apóstolo Paulo, como o autor que está preso em Roma em 62 depois de Cristo, ele destina esta carta à igreja de Filipos, a cidade da Macedônia, a atual Grécia. Paulo funda essa igreja no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, e o cenário e a característica desta cidade, como colônia romana, ela carregava em si aquilo que vamos chamar de orgulho da sua cidadania. Então, eles receberam o Justo Itálico, que é um título que eles recebiam de César, e isso eles alegravam-se, eles tinham orgulho deste título, pois eles tinham todos os privilégios semelhantes aos cidadãos de Roma. Então Paulo, quando destina, ele olha, observa a situação dessa igreja, e ele tem a visão de uma igreja que é fiel, que é parceira no Evangelho de Cristo, mas esta igreja também, ela está enfrentando, como vocês estão acompanhando, perseguições. E dentro dessa perspectiva,
a igreja está sofrendo pressões externas. E nesse ponto, meus irmãos, a gente vai observando que o apóstolo Paulo, ele vai trazendo aí um relato do verso 27 ao 30, mostrando como a igreja deveria se portar ou ser conduzida. E é nesse ponto que eu observo 3 pontos principais que eu posso já destacar nessa minha primeira apresentação, nessa minha primeira introdução. Primeiro, devemos olhar para a cidadania digna do Evangelho. Ao ler essa carta, Paulo ele vai usar a linguagem da cidadania, porque os filipenses valorizavam esta identidade que eles haviam recebido. Então, ele nos chama a viver como co-cidadãos do reino de Deus. O sentido aqui é ter uma conduta que reflita a Cristo. Vejamos que Paulo, em segundo ponto que eu observo já, ele traz a ideia de uma unidade e firmeza nesta fé. Olhando este ponto, Paulo aqui ele está como se tivesse, no bom sentido da palavra, insistindo que os crentes eles pudessem permanecer firmes em um só espírito. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, nós observamos que eles estão enfrentando justas oposições. John MacArthur, ele comentando esse texto, ele vai enfatizar que a verdadeira força da igreja está na unidade centrada no Evangelho. Então a igreja, ela vai ter força quando ela estiver vivenciando um momento de unicidade. Nunca a ideia de igreja é o auto-isolamento, mas é unidade, é comunhão, é koinonia. E MacArthur ele tem razão quando ele traz essa ênfase, mostrando que a unidade ela tem a ver com o verdadeiro Evangelho. Destacando, obrigado meu irmão, ainda aqui eu trago um outro ponto, que o sofrimento dentro dessa perspectiva tem que ser visto à luz de privilégio. Aí você pode até perguntar, sofrimento visto dentro de uma perspectiva de privilégio aqui, de fato estamos diante de um paradoxo, porque Paulo ele lembra que sofrer por Cristo não é uma derrota, mas é parte desta vocação, visto que a teologia da prosperidade eles trazem no seu bojo, eles trazem no seu discurso que, ao aceitar a Cristo, ao vir ao Evangelho, todos os problemas acabaram. Mas, dentro desta vertente, logicamente, eu discordo, porque o sofrimento faz parte da vocação da vida cristã, olhando dentro dessas evidências, porque quando os sofrimentos eles vêm ao crente, Cristo está autenticando a sua fé. A nossa fé, ela precisa desse selo, e nós só vamos obter este selo, ou esse carimbo, ou esta garantia, por meio de sofrimento. Por isso que quando eu olho todo o contexto teológico dessa carta, eu vejo a centralidade de Cristo. Eu vejo a carta como nos mostrando a nos portar diante de contextos adversos. Então, a teossuficiência da carta, ela é muito relevante, porque eu trago uma aplicação eterna, mostrando essa realidade. Cristo é tudo que eu preciso. Cristo é tudo que a igreja, ela precisa. Por isso, meus irmãos, que
o sofrimento confirma a participação no Evangelho. Por isso que Filipenses, capítulo 1, do versos 27 ao 30, é um chamado para que todos os cristãos de Filipos e também de hoje vivam uma fé com dignidade. Por isso que ao olhar esta introdução, eu entendo que precisamos ter coragem, unidade, entendendo que o sofrimento ele é um privilégio para seguir a Cristo. Diante disto, eu quero mais uma vez lançar um tema, Não como o da semana passada, mas um tema para que a gente possa circular nele o propósito de nossas vidas. Não sei se você já analisou qual o propósito de Deus. Sabemos que Deus ele tem um propósito, ele nos criou, nos chamou para um propósito, e esse propósito, por fim, é o glorificar. Então, qual o propósito de nossas vidas? Então, nesse ponto, a gente vai observar que a ideia que Paulo traz aqui, mostrado já no verso 27, quando ele diz: acima de tudo, peço que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. E a partir daqui, meus irmãos, esse termo, ele traz uma ideia. A ideia do termo é mostrar que, como nós, como co-cidadãos de Cristo, sendo chamados com um propósito dentro desse ponto, como é que nós devemos nos comportar? Então, dentro desta realidade, eu entendo que precisamos ver, dentro dessa forma a qual Paulo ele chama aos filipenses, para quê? Para que eles entendam que são cidadãos dignos do Evangelho. Há um privilégio aqui. Então, não que eles viessem se orgulhar pelo título que eles receberam lá de César, mas, dentro desse ponto, eles deveriam olhar para uma perspectiva da sua cidadania eterna. A nossa vida aqui embaixo deve refletir esta realidade. Ele nos chama a atenção para quê? Viver uma vida digna. Nesta perspectiva, meus irmãos, ele está olhando para o capítulo 3, versículo 20. Vou citar lá na frente. Então, ele traz uma palavra-chave aqui. A palavra-chave, ela tem o sentido de qual é a nossa cidadania. Nesse ponto, devemos viver ou vivenciar essa linguagem, porque a cidadania de Filipos aqui, nesta perspectiva, como uma colônia romana que trazia orgulho para si, mas mesmo que eles tivessem todos os privilégios, o sentido desta palavra é que eles vivam de modo digno como co-cidadãos do reino dos céus. A nossa vida, o propósito dela é glorificar a Deus em tudo. E nesse ponto aqui, meus irmãos, eu observo que Paulo ele traz um contraste. E que contraste é este? Ele olha a conduta ou uma conduta digna, uma vida que glorifica a Deus, mas também ele traz um contraponto de uma vida que desonra a Deus. Nós devemos honrar a Deus em tudo. E dentro dessa perspectiva, devemos olhar o Evangelho. E aqui nós trazemos um destaque. O destaque aqui é como eu devo viver esse propósito. Primeiramente, eu preciso entender que dignamente significa refletir a pureza, a santidade do Evangelho em todas as áreas de nossa vida. Em tudo devemos refletir a Cristo.
Em tudo devemos olhar a Cristo, porque a cidadania celestial ela não pode ser relativizada por um mero orgulho, mas ela deve ser vista à luz de algo que Cristo tem para nós. E nesse ponto aqui, meus irmãos, eu entendo que o verbo que Paulo usa aí no verso 27 traz um peso, traz uma ideia, traz um sentimento. E o sentimento aqui, olhando o verso 27, a ideia é de uma consciência comunitária, não apenas um comportamento individualizado, mas unicidade no corpo, igreja e Cristo. Então Paulo vê Filipenses 1:27 ao 30, como este chamado a perseverar diante de uma perspectiva de perseguição, mas entendendo que o sofrimento como parte dessa graça é também concebida aos crentes. Por isto, e quando a gente olha a primeira carta de Pedro, vamos observar capítulo 4 por ali, quando ele vai dizer: meus irmãos, não estranhei se alguma coisa vier ardendo sobre vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos, porque vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que na revelação da sua glória vocês o exultem alegrando-se. A ideia de andar de modo digno do verso 27 traz esse mesmo andar de acordo com a vocação. A igreja ela é chamada, e o chamado da igreja é para de fato andar de modo digno. Aqui é um paralelo, e esse paralelo aqui deve ser correspondido na chamada ou no chamado de todo o cristão. Você que é cristão, você tem este chamado e deve ser correspondido. Por isso que Paulo, nessa mesma linhagem, Colossenses 1:10, ele vai chamar a atenção para o andar de modo digno do Senhor, porque ele traz a ênfase em um modo em como nós devemos agradar a Deus. E aqui, irmãos, está, por exemplo, o que o autor de Hebreus, capítulo 11, versos 13 ao 16, eles olham para os heróis da fé, mesmo que eles não tivessem apalpado a promessa, mas eles estão vislumbrando, eles veem de longe, eles estão olhando para uma cidadania, eles estão olhando para uma esperança eterna. O propósito pela qual Deus tem conosco deve ser vista dentro de um ponto de que nós fomos chamados para essa conduta e não viver mais como gentios, mas testemunhar o evangelho de Cristo enquanto nós estivermos por aqui. E a gente observa que isso traz algumas apontações. Então, qual é a implicação disso para a atualidade? A gente observa que estamos diante de uma sociedade que ela de fato exultam a sua cidadania, que ela olha para os seus status, nacionalismo, mas o cristão, ele deve se lembrar de que a sua identidade, ela tem como cláusula principal Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos. E a ênfase está nesta unidade. A ênfase está em algo que é essencial, não em presunções culturais. Mas dentro desse ponto aqui, devemos olhar que o peso eterno é que nós fomos presenteados com a cidadania celestial. Nós não estamos vendo agora. Como eu falei na semana passada, já estamos com o Pelá. Logo estaremos por completo. E nesse ponto aqui, irmãos, viver digno
de acordo com o Evangelho, antecipar a realidade eterna do reino de Deus. Sofrimento, nessa perspectiva por Cristo, é vista como esta confirmação. Há um propósito maior, há algo superior. E o termo que Paulo ele vai usar aqui traz a ideia de não se deixar amedrontar. Essa palavra no grego, esse verbo é muito interessante, porque ele traz o uso para descrever um animal que se assusta com facilidade. Por exemplo, eu não sei quem monta cavalos por aqui. Sabe-se que o cavalo, qualquer coisa, ele se assusta. Então, a ideia desse termo grego que Paulo vai usar dentro da linguagem para denotar aquilo que ele quer expressar é que nós não devemos nos assustar ou nos amedrontar por causa dos contextos adversos, por causa da perseguição, oposição. Isso não deve nos causar pânico. Por quê, irmãos? Porque nesse ponto aqui, a interpretação desse verso é mostrado dentro de um ponto que a nossa fé, ela deve estar firmada em Deus. A nossa consciência, ela deve estar em Deus. A ideia de não se amedrontar, ela é vista em uma perspectiva de constância. Por isso, meus irmãos, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A ideia aqui é de continuidade. Não se deixar amedrontar descreve esta realidade. Por isso que a observação que eu trago aqui é: você e eu temos que ter coragem. Coragem para dar continuidade, mesmo que tudo nos pareça ser contrário, mas diante de tudo isso, devemos olhar para uma vitória maior, que está pautada em Cristo como vencedor de todos os seus inimigos. A ideia aqui é mostrado dentro daqueles que estão perseguindo tanto a Paulo quanto a igreja. Esses inimigos aqui, eles são cotados para a perdição, porque a palavra que ele usa aqui é apoleia, para demonstrar que esses são destinados a uma perdição eterna. Por isso que dentro desta realidade precisamos ter firmeza o quanto igreja. A evidência aqui é a obra de Cristo em nós. A evidência aqui é a natureza humana. Ela tem uma tendência de quê? De amedrontar-se. Isso está em nós. É comum a nós termos medo. Por isso que dentro desta linha de pensamento, eu destaco que a ausência de medo dentro da perspectiva bíblica é a unidade do Espírito. Aqui é a confiança em Deus. Ele vê tudo, contempla tudo e dá coragem à sua igreja como peregrina aqui nesta terra, e diante de um contexto de oposição, a sua fé deve estar inabalável em Cristo. Por isso, o salmista, no Salmo 125, primeiro verso, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas continua firme para sempre. A ideia aqui, meus irmãos, é mostrada dentro desse ponto de sofrimento, que não é derrota para o crente, mas faz parte da vitória final. Isso,
Às vezes a gente vai lutar contra esse nosso próprio sentimento. Por isso que a relação de Filipenses 1:28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é final de salvação, e isto da parte de Deus. E qual é o paralelo aqui? O paralelo aqui é Paulo, por exemplo, citando Josué, capítulo 1, versículo 9, quando ele vai dizer: não tu mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. A ideia aqui, meus irmãos, é não temer. A ideia aqui é de não se espantar. Qual é o chamado? O chamado é para ter coragem diante da missão. A igreja, ela foi comissionada, ela está em missão, e ela precisará entender na sua mente que ela precisará de coragem. Coragem em um mundo hostil, coragem em um mundo adverso. Por isso que na quarta-feira, eu até citei o livro do profeta Isaías, que caiu também como correlação para essa noite, 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. A promessa de Isaías 41:10, de Filipenses 1:28 é a presença de Deus. É esta presença que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. O Senhor volta-se para Moisés e diz: Moisés, meu filho, a minha presença irá contigo e eu te farei repousar. Descansemos no Senhor, não tenhamos medo. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 28, naquela fala, Jesus, ele diz: não tenhas medo daqueles que matam o corpo. O sentido aqui é coragem diante de oposições. Obrigado. O sentido aqui é coragem diante da perseguição. E olhando essa prerrogativa, eu vejo Paulo exortando, ou animando o seu filho na fé, Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 7, quando ele vai dizer: Deus não nos deu um espírito de temor, mas nesse sentido é um espírito de poder, de coragem. E isso traz, irmãos, aplicações para a atualidade. Dentro desse campo hostil, cultural, como eu já falei, precisamos entender que o chamado aqui é para permanecer. Permanecer. E essa permanência é com firmeza. A ênfase aqui é esta: permanecer firmes, sem ceder ao medo. Sem ter medo. A coragem da igreja é o testemunho vivo. É o testemunho que o mundo precisa ler. E neste ponto aqui, a ausência de medo aponta para uma certeza: uma salvação eterna. E dentro desse aspecto, meus irmãos, o sofrimento e a oposição são sinais de que os crentes pertencem a Cristo. Você pertence a Cristo. Você é do Senhor. E o verso 28 aponta para uma exortação. E esta exortação aqui não é uma exortação qualquer, mas ela é vista dentro da evidência da obra de Cristo, que durante o tempo da nossa peregrinação, o Senhor há de sustentar a nossa fé. Ele é o nosso sustentador. E isto deve ser ressaltado dentro dessa ideia de coragem
unidade, testemunho público. A aplicação do verso 28, ela tem uma clareza. Viver sem medo diante da oposição traz esse significado de uma cidadania eterna, uma vitória já conquistada por meio dos atos redentivos de Cristo. Por isso que o versículo 29, ele diz: porque vocês receberam a graça de sofrer Cristo, e não somente de crer nele. E esse ponto aqui, irmãos, é bem interessante, porque esse verso, ele é uma profundidade muito interessante, porque ele traz a ideia de uma graça que nós recebemos de Deus. Que graça é esta? Perseguição, ela faz parte. Por isso que nesses primeiros momentos de exposições, eu tenho trazido isso a nossas memórias, porque a graça aqui, como o sofrimento de Cristo, ela é inevitável. Sofrimento é inevitável na vida do crente. E ele está diante desta realidade. E aqui não é um absurdo eu dizer que sofrimento é um dom da graça de Deus. É a palavra que ele usa aqui, né? Bem conhecida, Eucaristia, né? Para relacionar dom. Isso aqui é dado gratuitamente. É concebido, é um favor. Paulo está trazendo uma afirmação de que crer em Cristo também deve ser fundamental em um contexto de quê? De sofrimento. Por isso, meus irmãos, o sofrimento aqui, ele é visto dentro da luz de uma vocação. Aí você diz, vocacionados para sofrer? Biblicamente, também sim, porque quando a gente olha e observa o que Paulo está levando a igreja de Filipe, ele eleva o sofrimento dentro de uma categoria de graça. Para Paulo, ele vê isto, ele mostra que este sofrimento não deve ser visto à luz de uma maldição. Talvez você tenha essa leitura, Senhor, tantos sofrimentos. Será que eu estou debaixo de uma maldição? Será que eu estou debaixo de um sentimento maldito? Não, mas esse sentimento que Paulo está trazendo aqui como algo positivo, em meio a tudo isto, devemos olhar que a nossa fé, santificação, confirmação, ela precisa de autenticidade. Por vez, Calvino, ele diz que o sofrimento é inseparável da vida do crente. Por isso que às vezes não tem para onde correr. Esse ponto aqui, olhando a vida cristã, nós devemos ver que Cristo, ele de fato rege todas as coisas. E a ênfase que o sofrimento está promovendo aqui, de fato, é esta autenticidade. Nesse ponto aqui devemos ver que a ideia é que a vida cristã, ela não está apenas voltada como bênçãos em uma proposta de materialidade, mas sofrimento como parte dessa herança deve nos levar a quê? Alegria. A alegria de Atos 5:41, onde ele vai dizer, alegre-se por serem dignos de sofrer. Sofrimento aqui, nessa perspectiva, é uma honra, porque o que ele está trazendo, de fato, é este poder de Deus, é a graça de Deus, é a graça que se manifesta, é a graça de Deus que dá continuidade a esta comunhão, é a graça de Deus que no sofrimento nos mostra um caminho de glória. Por isso, queridos irmãos, devemos olhar como cristãos que somos, dentro da perspectiva do verso 29, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo.
e não somente de crer nele. E aqui é algo que é inseparável. E nesse ponto aqui devemos observar que a esperança escatológica é esta: quem sofre por Cristo será glorificado com Ele. E aqui, irmãos, a gente traz algumas observações do verso 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Isso é interessante porque a conclusão desta sessão aqui é a cidadania digna do Evangelho. A ênfase está no Evangelho. Sofrimento por Cristo. Paulo está lembrando aos filipenses que eles compartilham a mesma luta. Eles compartilham a mesma ideia, o mesmo enfoque, o mesmo objetivo. E esse termo aqui significa combate as mesmas lutas. A igreja contemporânea também ela está inserida nesses combates, nesses conflitos, usados nesse ponto aqui em contextos esportivos e militares. Mas a ideia do verbo aqui é a mesma luta, evoca a ideia de um incentivo. Ou seja, precisamos observar que estamos em uma arena de combate. E precisamos combater o combate da vida. Paulo ele traz esta conexão. Paulo ele traz esse lembrete mostrando aos filipenses que a realidade ela é compartilhada. Por isso, irmãos, e dentro dessa realidade, nós interpretamos o mesmo combate como algo solidário. Nesse ponto aqui, cabe aplicar em um contexto de espiritualidade, mostrando o destaque que a igreja ela deve manter-se firmes em meio às oposições. E aqui, irmãos, o sentido é esse: comunhão em meio ao sofrimento que fortalecerá a fé do crente. Aqui é uma aplicação. Os crentes, eles precisam fortalecer-se uns aos outros. Por isso que a ideia, o mesmo combate aqui, como uma evidência, ela é mostrada que a mesma luta que os filipenses, eles enfrentaram lá pelo primeiro século, nós também, dentro do século atual, enfrentaremos. A diferença é que alguns 1000 anos passaram, mas a ênfase aqui está na certeza de que nós não estamos sós nestas lutas. Não estamos sozinhos. Cada geração vai partilhar desses desafios. O mundo, as forças, as oposições ao Evangelho. E isso deve nos trazer uma lembrança atual e a outra eterna. A igreja está sobre esta pressão. Porém, a igreja, ela tem o Senhor com ela. Cristo está com o seu povo. E a ideia aqui, de fato, é combater o bom combate, aponta para algo final. Paulo está olhando para o sofrimento que vai trazer transformação. Ele está olhando para esta realidade, ele está olhando para uma pátria maior, ele está olhando para uma cidadania eterna. E participar dessas lutas aqui, irmãos, também é participar das heranças eternas que o Senhor preparou para todos aqueles a quem Ele ama. Por isto, eu concluo minha fala nessa noite dizendo que nós precisamos ter bom ânimo nestes combates. É um privilégio poder partilhar dos mesmos sofrimentos. É um privilégio olhar o que Paulo ele encorajou
a igreja de Filipos, e nós precisamos desta mesma coragem. Que Deus em Cristo esteja abençoando a vida dos irmãos,